Chamas do Coração. Uma história sobre segundas chances, amor verdadeiro e a coragem de recomeçar. Sofia Mendes estava morrendo. Pelo menos era isso que sentia enquanto a fumaça tóxica invadia seus pulmões no segundo andar da cafeteria em chamas. O calor era insuportável, o barulho ensurdecedor. Vigas caíam ao seu redor como dominós mortais. Ela havia subido para buscar sua pasta com os projetos da construtora Hart. Projetos nos quais havia trabalhado durante meses e agora estava presa. Através da fumaça densa, Sofia viu uma silhueta se aproximar. Noah. Seu coração disparou por um breve segundo de esperança. 3 anos de casamento e aquele homem ainda fazia seu coração acelerar, mesmo sabendo que ele nunca a amaria. Mas Noah passou direto por ela. Seus olhos nem sequer a viram. Ele correu em direção a Amanda Torres, que estava caída alguns metros adiante, inconsciente. Com movimentos precisos de profissional treinado, Noah pegou Amanda nos braços, com a delicadeza de quem carrega algo precioso, e seguiu em direção à saída. Sofia ficou ali, invisível. Como sempre, foi Marco Silva, o colega de Noah, quem voltou para buscá-la segundos depois. Mas aqueles segundos foram suficientes para Sofia entender com clareza cristalina. Nem mesmo numa situação de vida ou morte, ela era a prioridade de Noah Hart. E foi naquele momento, enquanto tossia fumaça nos braços de outro homem, que Sofia Mendes tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela pediria o divórcio. Se você já passou pela dor de amar alguém que nunca te viu de verdade, essa história é para você. Continue lendo e descubra como Sofia encontrou a força para recomeçar. E como Noah descobriu tarde demais o que havia perdido 3 anos antes, o contrato para entender como Sofia chegou àquele momento de desespero, precisamos voltar 3 anos no tempo. Sofia Mendes tinha 24 anos quando seu mundo desmoronou. A construtora de seu pai, que havia sido o orgulho da família por 2 gerações, estava à beira da falência. Dívidas, má gestão, a crise econômica, tudo conspirou para destruir o legado que seu avô havia construído com as próprias mãos. E então Richard Hart, o magnata do setor imobiliário, apareceu com uma proposta. Sei que é pouco convencional, Richard disse naquela tarde no escritório dele, seus olhos gentis observando Sofia com atenção. Meu filho Noah precisa se casar para ter acesso completo ao fundo fiduciário da família. É uma exigência do testamento de sua avó. E ele, bem, ele é teimoso. Quer ser bombeiro, não empresário. Disse que só aceitaria um casamento arranjado se isso significasse que eu o deixaria em paz para seguir sua vocação. Sofia ouvia em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Você é jovem, talentosa, tem uma mente brilhante para a arquitetura. Vi seus projetos. O que eu proponho é isto. Case-se com Noah, salve a empresa de seu pai e venha trabalhar comigo como arquiteta-chefe. Não como favor, mas porque você tem talento real. O casamento pode ser uma formalidade. Após alguns anos, vocês podem se divorciar amigavelmente. Ninguém precisa sofrer. Mas alguém sofreu, porque Richard Hart não sabia de um pequeno detalhe. Sofia estava perdidamente apaixonada por Noah desde que o viu pela primeira vez. 2 anos antes, durante um resgate em um incêndio no prédio onde ela trabalhava como estagiária. Noah tinha tirado seu capacete quando a ajudou a sair do edifício. E Sofia viu aqueles olhos verde-acinzentados, aquele rosto forte manchado de fuligem, aquele sorriso gentil que ele deu quando ela, nervosa, tropeçou. Calma, mocinha. Você está segura agora, ele havia dito. Ela nunca esqueceu. Então, quando Richard fez a proposta, Sofia não viu apenas uma tábua de salvação para a empresa de seu pai. Ela viu uma chance, por mais dolorosa que fosse, de estar perto do homem que amava. Talvez, ela pensou ingenuamente, talvez com o tempo ele aprenda a me amar. O casamento foi simples, elegante, pequeno. Noah compareceu de terno cinza escuro,
pontual, profissional. Disse os votos com voz firme, mas sem emoção. Não houve beijo no altar, apenas um aperto de mão educado. Na noite de núpcias, Noah foi claro. Sofia, eu respeito você. Meu pai fala muito bem do seu trabalho, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu nunca quis me casar. Fui forçado a isso. Então, para que ambos não soframos desnecessariamente, proponho que mantenhamos uma convivência cordial, mas distante. Você terá sua vida, eu terei a minha. No papel, somos casados. Na prática, somos dois estranhos que dividem um sobrenome. Sofia sentiu o coração se despedaçar, mas manteve a expressão serena. Entendo. Ótimo. Você pode ficar com o quarto principal. Eu uso o do fundo. Não se preocupe, não vou incomodá-la. E assim começaram os 3 anos mais dolorosos da vida de Sofia Mendes. Nos 3 anos seguintes, Sofia construiu 2 vidas paralelas. Durante o dia, ela era Sofia Mendes Hart, a arquiteta brilhante da construtora Hart. Richard não havia mentido. Ele realmente via talento nela. Sob sua mentoria, Sofia floresceu profissionalmente. Seus projetos ganharam prêmios, ela liderou equipes, transformou a divisão de arquitetura da empresa em referência no mercado. Richard se tornou mais que um sogro. Ele era um verdadeiro mentor, quase um segundo pai. Almoçavam juntos toda semana, discutiam projetos, filosofia, vida. Ele a ouvia de verdade, valorizava suas opiniões, celebrava suas conquistas. Você tem um dom, Sofia, ele disse certa vez enquanto revisavam os planos de um novo complexo residencial. Não é só habilidade técnica. Você entende que a arquitetura é sobre pessoas, sobre criar espaços onde a vida acontece. Isso é raro. Sofia sorriu, sentindo o coração aquecer. Aprendi com o melhor. E eu aprendi com você também, Richard respondeu, os olhos gentis. Aprendi que, às vezes, as melhores decisões de negócios são também as melhores decisões humanas. Você é a nora que eu sempre quis, Sofia. Só gostaria que meu filho tolo enxergasse isso. Mas Noah não enxergava. À noite, Sofia voltava para a mansão dos Hart. Uma casa linda, ampla, fria. Noah geralmente chegava tarde, quando ela já estava trancada em seu quarto. Eles mal se falavam. Nos jantares obrigatórios com Richard, mantinham uma encenação educada de casal funcional. Mas sozinhos, eram completos estranhos. Sofia preparava jantares que ele nunca comia. Deixava bilhetes sobre compromissos sociais que ele ignorava. Perguntava sobre seu dia e recebia respostas monossilábicas. Ela continuava amando-o em silêncio. Observava como ele ria ao telefone com os colegas do quartel. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre resgates bem-sucedidos. Como ele era gentil com a empregada, generoso com os funcionários do condomínio, atencioso com qualquer pessoa, exceto com ela. Para Sofia, ele reservava apenas indiferença cortês. Ela chorava sozinha à noite, abraçada ao travesseiro, perguntando-se o que havia de errado com ela. Por que não era suficiente? Por que ele não conseguia vê-la? Mas toda manhã, Sofia secava as lágrimas, renovava a maquiagem e ia trabalhar com a cabeça erguida. Ela tinha orgulho, tinha dignidade. E se Noah Hart não conseguia amá-la, pelo menos ela não se rebaixaria a implorar por migalhas de afeto. Até que Amanda Torres apareceu na vida deles. Lucas Torres havia sido mais que o melhor amigo de Noah. Eles eram praticamente irmãos. Entraram juntos para o corpo de bombeiros, treinaram juntos, salvaram vidas juntos. Lucas era extrovertido onde Noah era reservado, impulsivo onde Noah era calculista. Eram opostos que se complementavam perfeitamente. Quando Lucas conheceu Amanda, foi amor à primeira vista. Ele a cortejou com a mesma intensidade que colocava em tudo na vida. Casaram-se após 6 meses de namoro, e Noah foi o padrinho. Sofia conheceu o casal algumas vezes em eventos sociais. Lucas era adorável, caloroso, engraçado, cheio de vida. Amanda era bonita, mas havia algo em seus olhos que Sofia nunca conseguiu decifrar. Uma frieza, talvez.
ou cálculo. E então veio a tragédia. Um incêndio em um armazém químico. Uma explosão inesperada. Lucas estava lá dentro quando o teto desabou. Noah conseguiu tirá-lo, mas era tarde demais. Lucas morreu a caminho do hospital, com Noah segurando sua mão. As últimas palavras de Lucas foram: "Cuida da Amanda por mim, irmão. Promete." E Noah prometeu. Sofia viu o marido retornar daquele funeral transformado. A culpa do sobrevivente o consumia. Ele se tornou ainda mais distante, mais mergulhado no trabalho. E Amanda começou a aparecer. No início, eram ligações. Noah atendia e saía para conversar em particular. Depois foram visitas. Amanda aparecia na casa, sempre com alguma emergência. Um cano quebrado, medo de ficar sozinha, problemas com o seguro. Noah sempre ia. Sofia tentava ser compreensiva. "É natural que ele queira ajudar a viúva do melhor amigo", ela dizia a si mesma. Mas havia algo nos olhos de Amanda quando ela olhava para Noah. Algo possessivo, predatório. E então, 8 meses após a morte de Lucas, Amanda fez o anúncio. Foi durante um jantar na casa dos Hart. Richard havia insistido em um jantar em família e Amanda havia sido convidada para não ficar sozinha. Ela estava radiante, com um vestido que acentuava uma barriguinha quase imperceptível. "Eu tenho uma notícia", Amanda disse, a voz trêmula de emoção fabricada. "Estou grávida. É do Lucas, meu último presente dele." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Noah ficou pálido, depois vermelho. Sofia viu suas mãos tremendo. "Amanda, você tem certeza? Isso é milagroso." "Eu sei. Descobri há 2 semanas. Estou de 7 meses. Amanda colocou a mão na barriga, os olhos marejados. "Eu sei que é muita responsabilidade. Não tenho família, não tenho ninguém. Mas tenho você, Noah. Lucas me disse que você prometeu cuidar de mim. E agora somos 2. Sofia observou tudo em câmera lenta. Viu como Amanda se inclinava sutilmente em direção a Noah, como seus dedos roçavam o braço dele acidentalmente. Como ela olhou para Sofia com um misto de desafio e triunfo. "Ela quer Noah", Sofia percebeu com clareza súbita, "e está usando a gravidez como arma." Mas o que Sofia poderia fazer? Questionar uma viúva grávida? Parecer cruel e insensível? Noah assumiu o papel de protetor com devoção quase religiosa. Levava Amanda às consultas médicas, pagava suas contas, estava sempre disponível quando ela ligava, e ela ligava muito. Uma noite, 3 semanas após o anúncio, Sofia estava deitada lendo quando ouviu a porta da frente bater. Noah havia saído de novo. Mais uma emergência de Amanda. Sofia olhou para o relógio. 2 da manhã. Algo dentro dela se rompeu. Ela desceu as escadas, pegou seu casaco e foi até a garagem. Entrou no carro e dirigiu. Não sabia para onde, não se importava. Apenas precisava sair daquela casa, daquela situação, daquela vida que não era sua. Acabou estacionando em frente ao mar, numa praia deserta. E ali, sozinha na escuridão, Sofia finalmente deixou as lágrimas caírem sem controle. "Por que não consigo desistir?" Ela sussurrou para o vazio. "Por que continuo amando um homem que nunca vai me amar?" Mas ela sabia a resposta. Porque às vezes o coração é estúpido. Às vezes a gente ama mesmo sem querer, mesmo quando dói, mesmo quando é impossível. Sofia voltou para casa ao amanhecer. Noah estava na cozinha, tomando café. "Onde você estava?" ele perguntou, mais por educação que por preocupação genuína. "Fora", Sofia respondeu, a voz monocórdia. "Ah." Noah voltou ao seu celular, e a vida continuou, cada vez mais insustentável. A dor de amar em silêncio é sufocante. Sofia está chegando ao seu limite. Mas o que ela não sabe é que tudo está prestes a explodir. Literalmente. Vamos continuar. O incêndio na cafeteria foi causado por um vazamento de gás.
Uma explosão inicial no subsolo. Depois o fogo se alastrou rapidamente pelos 3 andares do edifício histórico no centro da cidade. Sofia estava ali por acaso. Havia uma reunião com um cliente para discutir a reforma de um prédio vizinho. Quando a explosão aconteceu, ela estava no 2º andar, no banheiro, ligando para o escritório. O caos foi instantâneo. Gritos, fumaça, alarmes. Sofia tentou descer, mas as escadas já estavam bloqueadas pelas chamas. Voltou correndo para o salão principal, onde outras pessoas também estavam presas. E ali, entre a fumaça, ela viu Amanda. Amanda Torres estava sentada no chão, aparentemente inconsciente, a mão sobre a barriga proeminente. Estava sozinha. Por que ela está aqui? Sofia pensou atordoada. Não havia tempo para perguntas. Sofia tentou acordá-la, sacudiu seus ombros, gritou seu nome, mas Amanda não respondia. Alguém gritou que os bombeiros estavam chegando. E então Noah entrou. Sofia nunca o havia visto em ação de verdade. Noah Hart com o uniforme de bombeiro, o equipamento completo, movendo-se com propósito e precisão. Era impressionante. Era lindo. Noah! Sofia gritou, acenando desesperada. Noah olhou na direção dela. Por um segundo, apenas um segundo, seus olhos se encontraram. Depois Noah viu Amanda no chão e correu diretamente para ela. Pegou a viúva grávida nos braços com cuidado infinito, verificou seus sinais vitais, gritou algo no rádio. Depois saiu carregando Amanda sem olhar para trás. Sofia ficou ali paralisada, enquanto a fumaça ficava mais densa e o calor mais intenso. Foi Marco Silva quem apareceu segundos depois. Senhora, vamos, vamos! Ele a pegou pelo braço, guiando-a através da fumaça, protegendo-a com seu corpo quando uma viga caiu ao lado deles. Lá fora, a cena era de caos controlado. Ambulâncias, bombeiros, curiosos. Sofia tossia violentamente, os olhos ardendo. Marco a levou até uma ambulância. Você está bem? Inalou muita fumaça? Ele perguntou genuinamente preocupado. Estou bem. Sofia mentiu, procurando com os olhos. Encontrou Noah a alguns metros de distância. Ele estava ao lado da ambulância, onde Amanda estava sendo examinada, segurando a mão dela, dizendo algo que Sofia não conseguia ouvir. Amanda, agora consciente, olhou na direção de Sofia e sorriu. Não era um sorriso de alívio, era um sorriso de vitória. E ali, naquele momento, com o cheiro de fumaça ainda nos cabelos e os pulmões ardendo, Sofia Mendes tomou sua decisão. 3 anos era suficiente. 3 anos amando sozinha, esperando, sofrendo em silêncio. 3 anos sendo invisível para o próprio marido. Não mais. Sofia esperou 2 dias para ter certeza de que sua decisão não era apenas um impulso emocional. 2 dias pensando, ponderando, chorando sozinha no quarto. No 3º dia, ela acordou com uma clareza que não sentia há anos. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais. Resolução. Vestiu seu melhor terno. Não por vaidade, mas porque precisava de armadura. Passou pelo escritório, pegou os documentos que havia mandado preparar e voltou para casa mais cedo. Noah estava na sala, assistindo TV. Ele ergueu os olhos surpreso. Você chegou cedo. Precisamos conversar, Sofia disse, a voz firme. Algo no tom dela fez Noah desligar a TV e se sentar ereto. Sobre o quê? Sofia colocou os papéis sobre a mesa de centro. Sobre nosso divórcio. O silêncio que se seguiu foi pesado. Noah pegou os documentos, folheou-os lentamente. Você está falando sério? Completamente. Por quê? Eu pensei que tínhamos um acordo funcional. Eu não te incomodo. Você não me incomoda. Por que de repente? Porque eu me cansei. Sofia o interrompeu, e pela primeira vez em 3 anos, deixou a mágoa transparecer em sua voz. Me cansei de ser invisível para você. Me cansei de viver uma mentira. Me cansei de amar alguém que nunca vai me amar de volta. Noah ficou pálido. Sofia, eu nunca prometi amor. Desde o início...
Eu sei o que você prometeu. Ou melhor, o que não prometeu. E eu aceitei isso. Mas tem um limite, Noah. E você ultrapassou quando passou por mim naquele incêndio para salvar Amanda. Ela estava inconsciente, estava grávida, eu fiz meu trabalho. E eu sou sua esposa. A voz de Sofia tremeu pela primeira vez. Por 3 anos eu fui sua esposa. No papel, como você faz questão de lembrar. Mas esposa, Noah. E naquela cafeteria, quando achei que ia morrer, você não me viu, porque você nunca me viu. Noah passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Eu não percebi que você estava lá. Exatamente. Sofia sorriu tristemente. Você não percebe. Você nunca percebe. E eu não posso continuar esperando que um dia você acorde e finalmente me veja. Sofia. Noah se levantou, aproximou-se dela. Por um segundo pareceu que ele ia tocá-la, mas sua mão parou no ar desajeitada. Olha, eu sei que não sou o melhor marido, mas a gente pode tentar melhorar? Sofia balançou a cabeça. Não. Porque você só está dizendo isso agora que estou indo embora. 3 anos, Noah. 3 anos esperando que você olhasse para mim. Não uma vez você perguntou sobre meu dia. Não uma vez você me convidou para jantar. Não uma vez você demonstrou qualquer interesse real em quem eu sou. Eu achei que era isso que você queria, distância. Não, Sofia finalmente explodiu. Eu nunca quis distância. Eu casei com você porque te amava. Ainda amo, o que torna isso tudo ainda mais patético. Mas amor não é suficiente quando é de um lado só. Não é suficiente quando a outra pessoa prefere cuidar de qualquer um, da viúva, do amigo, da empregada, do porteiro, menos de você. Noah ficou em silêncio, processando. Depois, Amanda é diferente. Lucas me fez prometer. Lucas está morto, Sofia gritou, perdendo a compostura. E sei que é horrível dizer isso, sei que você sente culpa, mas Lucas está morto, Noah. E você está aqui, vivo, casado, mas age como se ela fosse sua prioridade, como se aquele bebê fosse sua responsabilidade. É o filho do meu melhor amigo. E eu sou sua esposa. Sofia sentiu as lágrimas começando e a secou irritada. Mas tudo bem. Você fez sua escolha e eu estou fazendo a minha. Quero o divórcio, Noah. E vou embora desta casa hoje. Foi então que a porta da sala se abriu e Richard Hart entrou, o rosto pálido e sério. Pai? Noah se virou. Quando você chegou? Tempo suficiente, Richard disse, a voz pesada de decepção. Ele olhou para Sofia e havia dor genuína em seus olhos. Sofia, minha querida, você tem certeza disso? Sofia sentiu o coração apertar. Ia sentir falta de Richard. Tenho sim, Richard. Sinto muito. O senhor foi melhor para mim do que eu poderia ter esperado. Mas não posso mais. Eu entendo. Richard acenou com a cabeça, depois se virou para o filho. Você é um idiota, Noah. Um idiota de primeira. Teve aos seus pés a mulher mais extraordinária que eu já conheci e a tratou como mobília. Pai, você não entende. Entendo perfeitamente. Entendo que você está tão preso na sua culpa, na sua dor, que se tornou cego para tudo ao seu redor. Richard suspirou, passando a mão pelo rosto. Mas não vou interferir. Sofia está certa. Ela merece mais. E foi essa a validação, de alguém que Sofia amava e respeitava, que finalmente a libertou. Vou pegar minhas coisas, ela disse calmamente. Os papéis do divórcio podem ser enviados para o endereço que está nos documentos. Meu advogado entrará em contato. Sofia subiu as escadas pela última vez, entrou no quarto que foi seu durante 3 anos e começou a fazer as malas. Não pegou muito, apenas suas roupas, seus livros, alguns objetos pessoais. Não queria nada daquela casa. Não queria nada que lembrasse Noah Hart. Quando desceu, Noah estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Richard havia desaparecido. Sofia parou na porta. Por um momento quis dizer algo, uma despedida. Um último, eu te amo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, ela simplesmente saiu. E pela primeira vez em 3 anos,
Sofia Mendes se sentiu livre. Sofia finalmente teve coragem de partir. Mas será que o arrependimento de Noah chegou tarde demais? E o que Amanda está planejando? A história está só começando. Sofia alugou um apartamento pequeno, mas charmoso na região boêmia da cidade. Um loft com grandes janelas que traziam luz natural o dia inteiro. Ela decorou com cuidado, tornando-o seu espaço. Plantas, livros, quadros que escolheu pessoalmente. Cada objeto era uma declaração de independência. No trabalho, focou intensamente em seus projetos. Richard manteve sua palavra. Tratava-a exatamente como sempre tratara, profissional e respeitoso. Nunca mencionava Noah, nunca pressionava sobre o divórcio. Apenas continuava sendo o mentor extraordinário que sempre fora. Você está mais leve, ele comentou certa tarde enquanto revisavam os planos de um novo complexo comercial. Sofia sorriu. Estou. É estranho, mas é verdade. Dói, mas também alivia. O amor verdadeiro não deve doer tanto, Sofia. Deve fortalecer, não drenar. Richard colocou a mão sobre a dela com carinho paternal. Você merece alguém que te veja, realmente te veja. 2 semanas após o pedido de divórcio, Sofia foi até o quartel do Corpo de Bombeiros para entregar uns documentos que Noah havia esquecido assinar. Era uma tarde de quinta-feira, o clima ameno. Foi lá que ela conheceu Marco Silva novamente. Ei, a arquiteta! Marco disse com um sorriso genuíno quando a reconheceu. Como está? Recuperada do incêndio? Estou, obrigada. Você salvou minha vida naquele dia. Apenas fazendo meu trabalho, mas fico feliz que esteja bem. Marco hesitou. O Noah está numa chamada agora, deve demorar. Quer tomar um café enquanto espera? Sofia deveria ter dito não, mas havia algo desarmante na franqueza de Marco. Algo que a fez relaxar. Por que não? Foram até a lanchonete ao lado do quartel. Marco pediu 2 cafés e uma torta de maçã para dividir. Então, ele disse, claramente curioso, mas tentando ser educado. Você é casada com o Hart? Estou me divorciando dele, Sofia corrigiu, e pela primeira vez dizer aquilo não doeu tanto. Marco ergueu as sobrancelhas. Sério? Perdoe se estou sendo intrometido, mas o Hart é meio idiota às vezes, né? Sofia riu. Uma risada genuína, libertadora. É uma forma de colocar. Ele não para de falar da Amanda. Amanda isso, Amanda aquilo. A gente brinca que ele está marcando presença para ser padrinho. Marco tomou um gole de café. Mas você não parece o tipo que desiste fácil de um casamento. Não desisti. Apenas percebi que algumas batalhas não podem ser vencidas, principalmente quando você é a única lutando. Marco a estudou por um momento, depois acenou em compreensão. Faz sentido. Bem, a perda dele é... Ele sorriu timidamente. A oportunidade de alguém. Sofia sentiu um leve rubor, mas não o tipo sufocante que sentia com Noah. Era leve, quase agradável. Você está flertando comigo, bombeiro Silva? Terrivelmente. Está funcionando? Pergunte-me de novo quando eu não estiver tecnicamente casada. Sofia respondeu, mas com um sorriso. Marco acenou em concordância. Justo, mas quando os papéis estiverem assinados, posso te convidar para jantar? Pode. Foi quando Noah entrou na lanchonete, ainda com o uniforme sujo de fuligem. Parou abruptamente ao ver Sofia e Marco rindo juntos, relaxados. Sofia? Sua voz soou estranha. O que você está fazendo aqui? Trouxe os documentos que você precisa assinar. Sofia pegou o envelope da bolsa e o estendeu. Sobre o divórcio. Noah pegou o envelope como se queimasse. Seus olhos foram de Sofia para Marco, depois de volta para Sofia. Entendo. Você trouxe até aqui para me fazer assinar na frente dos meus colegas? Não seja dramático. Vim porque você não responde meus e-mails. Se preferir, posso enviar por correio. Não precisa. Noah abriu o envelope ali mesmo, pegou uma caneta. Por um momento, sua mão hesitou sobre o papel. Problema? Sofia perguntou, a voz neutra. Não, nenhum. Noah assinou com um gesto brusco e devolveu os papéis. Pronto. Mais alguma coisa? Não.
Ótimo. Noah olhou para Marco. Silva, quando você terminar de flertar com minha mulher, tem reunião de equipe em 15 minutos. Ex-mulher, Sofia corrigiu calmamente. Ou quase. E não seja grosso com o Marco. Ele estava apenas sendo gentil. Algo que você nunca foi. Noah abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Ele simplesmente deu as costas e saiu da lanchonete, batendo a porta com força. Marco assobiou baixinho. Nossa, ele está bravo. Ele não tem direito de estar, Sofia disse, mas uma parte pequena dela, a parte masoquista que ainda amava Noah, se sentiu satisfeita por vê-lo incomodado. Marco a levou de volta ao quartel. Então, posso ter seu número? Para quando os papéis estiverem finalizados. Sofia hesitou apenas um segundo antes de anotar seu número em um guardanapo. Não vou prometer nada, Marco. Não estou pedindo promessas, apenas uma chance de te conhecer melhor. Sem pressões, sem expectativas. Era refrescante. Marco era refrescante, honesto, direto, sem joguinhos. Ok, Sofia concordou. Uma chance. Quando chegou ao carro, Sofia verificou o celular e viu 3 mensagens de Noah. Precisamos conversar. Não responda esse Marco, ele é problemático. Sofia, responde. Ela deletou todas sem responder. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Noah começou a ligar, enviar mensagens, aparecer no escritório da construtora com desculpas esfarrapadas. Esqueci uns documentos com meu pai. Preciso discutir os termos do divórcio. Temos que decidir sobre alguns bens. Sofia via através de todas as mentiras, mas não entendia o motivo. Por que agora? Por que, depois de 3 anos de indiferença, Noah subitamente se importava? Richard também notou. Meu filho está agindo como um idiota apaixonado, ele comentou um dia. Pena que percebeu tarde demais. Marco, por sua vez, manteve sua palavra. Ligava, mandava mensagens engraçadas, convidava Sofia para cafés casuais. Nada de pressão, nada de drama. Era fácil. Foram ao cinema, a uma feira de livros, a um concerto no parque. Marco era bom ouvinte. Fazia perguntas genuínas. Compartilhava histórias de sua própria vida sem se fazer de vítima. Por que se tornou bombeiro? Sofia perguntou certa noite, enquanto caminhavam pelo calçadão à beira-mar. Meu irmão mais velho morreu num incêndio quando eu tinha 12 anos, Marco disse simplesmente. Sempre achei que se houvesse chegado ajuda mais rápido, então decidi ser essa ajuda para outras pessoas. Sinto muito. Foi há muito tempo. A dor diminui, mas a motivação fica. Ele olhou para ela. E você? Por que arquitetura? Meu avô era construtor, passava horas me mostrando plantas, explicando como os edifícios se sustentam, como os espaços moldam as pessoas. Eu queria criar lugares onde as pessoas fossem felizes. E consegue? Sofia sorriu. Estou tentando. Era durante uma dessas caminhadas que Sofia recebeu a ligação que mudou tudo. Sofia, aqui é Richard. A voz dele soou tensa, preocupada. Richard, o que houve? Eu tive um episódio cardíaco hoje cedo. Estou no hospital. Não é grave, mas os médicos querem fazer alguns exames. E tem algo que preciso te contar pessoalmente. Pode vir? Claro, vou já. Marco insistiu em levá-la. No caminho, Sofia ligou para Noah, mas ele não atendeu. Claro, ela pensou amargamente. Provavelmente está com Amanda. No hospital encontraram Richard em uma suíte privada, conectado a monitores, mas consciente e relativamente bem. Querida, ele estendeu a mão para Sofia, que a segurou com força. O que foi que aconteceu? Arritmia cardíaca. Aparentemente tenho uma condição que não foi diagnosticada antes. Nada imediatamente fatal, mas preciso de uma cirurgia. Implante de um marca-passo. Richard suspirou. Os médicos querem agendar para daqui a 2 semanas. Dizem que é simples, mas todo procedimento cardíaco tem riscos. Richard. Sofia sentiu os olhos arderem. Richard era mais que um sogro. Era família de verdade.
Preciso que você me prometa algo, Richard disse sério. Se algo acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, cuide do meu filho. Ele é teimoso, orgulhoso, às vezes cego para o que realmente importa. Mas no fundo, ele é um bom homem. E eu sempre soube que você o ama. Sofia não negou. Onde ele está? Ela perguntou. Tentei ligar, mas não consegui alcançá-lo. Richard pareceu frustrado. Provavelmente em alguma chamada. Foi Marco quem localizou Noah. Estava no departamento de maternidade do mesmo hospital com Amanda. Ela estava tendo contrações falsas e Noah a havia levado correndo ao médico. Sofia sentiu a raiva subir. O pai dele está no hospital com problema cardíaco e ele está com Amanda? Quando Noah finalmente apareceu no quarto de Richard, 2 horas depois, seu rosto ficou lívido ao ver o pai conectado aos monitores. Pai, por que não me ligou? Liguei. Você não atendeu. Richard disse isso sem acusação, apenas constatando o fato. Noah viu Sofia sentada ao lado da cama, segurando a mão de Richard. Depois viu Marco esperando discretamente perto da porta. O que ele está fazendo aqui? Noah perguntou, apontando para Marco. Ele me trouxe, Sofia respondeu friamente, porque ao contrário de você, ele estava disponível quando eu precisei. Noah pareceu ter sido esbofeteado. O médico entrou nesse momento, explicou a situação. Richard precisaria se manter calmo, sem estresse emocional excessivo, até a cirurgia. Nada de preocupações, nada de brigas familiares, nada que possa elevar sua pressão perigosamente. Noah e Sofia trocaram olhares. Quando o médico saiu, Richard os chamou mais perto. Eu sei que vocês estão se divorciando. Sei que há mágoas e complicações. Mas vou pedir algo egoísta. Nas próximas 2 semanas, até minha cirurgia, vocês podem... fingir? Pai, Noah começou. Só 2 semanas. Sei que não é justo pedir, principalmente para Sofia. Mas vocês sabem o quanto eu queria que vocês fossem felizes juntos. Se algo acontecer comigo durante a cirurgia, quero partir pensando que pelo menos tentei reunir minha família. Sofia olhou para o homem que havia sido tão gentil com ela, tão paternal, e soube que não podia recusar. Está bem, ela disse suavemente. 2 semanas. Noah a encarou, surpreso. Depois também assentiu. 2 semanas. E assim começou a farsa mais perigosa de todas. Fingir um casamento feliz quando seu coração ainda estava se curando. 2 semanas fingindo serem felizes. Mas será que Noah finalmente vai abrir os olhos? E o que Amanda está escondendo? A verdade está prestes a vir à tona. As primeiras 24 horas foram desconfortáveis e tensas. Noah voltou para a mansão dos Hart, a casa que Sofia havia deixado semanas antes. Eles precisavam manter as aparências para Richard, o que significava viver juntos novamente. Eu fico no quarto de hóspedes, Noah disse assim que chegaram. Não, seu pai pode aparecer sem avisar para pegar coisas. Se ele vir que estamos dormindo separados, vai perceber. Sofia suspirou. A cama é grande o suficiente. Noah pareceu desconfortável, mas concordou. Na primeira noite, deitados cada um em uma extremidade da enorme cama king, o silêncio era ensurdecedor. Sofia ficou de costas para Noah, fingindo dormir. Mas estava completamente acordada, hiperconsciente de cada movimento dele. Sofia? A voz de Noah veio baixinha na escuridão. Por que você aceitou fazer isso pelo meu pai? Porque eu o amo. Ele foi mais pai para mim nos últimos 3 anos do que meu próprio pai conseguiu ser. Silêncio. Depois. Sinto muito. Por tudo. Sofia não respondeu. Desculpas vazias não mudariam nada. Os dias foram se desenrolando numa rotina estranha. Sofia continuava trabalhando, mas agora voltava para a mansão à noite. Jantavam juntos, refeições silenciosas e tensas. Assistiam TV no mesmo sofá, mas em extremos opostos. Richard aparecia regularmente,
radiante por vê-los juntos novamente. Sofia sorria, segurava a mão de Noah quando o sogro estava olhando, fingia uma felicidade que não sentia. Mas algo estranho começou a acontecer. Noah começou a tentar. No terceiro dia, Sofia chegou em casa e encontrou a mesa posta. Noah já havia cozinhado, ou tentado. Era uma massa simples, levemente queimada nas bordas, mas o esforço estava ali. Achei que você talvez estivesse cansada de cozinhar, ele disse, sem jeito. Sofia piscou, surpresa. Você cozinhou? Tentei. Não ficou ótimo. Não, está... É um gesto gentil. Obrigada. Comeram em silêncio, mas era um silêncio menos pesado. No quinto dia, Noah perguntou, como foi seu dia? Era uma pergunta simples, banal. Mas vinda de Noah, que nunca havia perguntado isso em 3 anos, soou quase revolucionária. Sofia o encarou, desconfiada. Por que você quer saber? Porque eu percebi que nunca perguntei, em 3 anos, e deveria ter perguntado. Sofia hesitou. Depois começou a falar sobre um projeto desafiador no trabalho. Noah ouviu, realmente ouviu, fazendo perguntas pertinentes, dando opiniões. Quando ela terminou, Noah comentou, você é realmente brilhante, sabia? Meu pai não para de falar dos seus projetos. Você está transformando a empresa dele. Obrigada, Sofia respondeu, confusa com o elogio inesperado. No 7º dia, Sofia acordou com Noah já de pé, preparando café. Bom dia, fiz aquele café especial que você gosta. O de baunilha. Sofia ficou imóvel. Como você sabe que eu gosto de café de baunilha? Noah pareceu sem graça. Eu sempre vi você tomando. Só nunca comentei. Ele me observava? Sofia pensou atordoada. Os dias foram passando e Noah continuou surpreendendo-a. Pequenos gestos, colocar uma manta sobre ela quando adormecia no sofá, comprar aquelas frutas específicas que ela gostava, assistir aos filmes que ela escolhia sem reclamar. E Sofia começou a sentir as defesas baixando perigosamente. Não, ela sussurrava para si mesma à noite. Não pode. Ele está fazendo isso apenas pela situação. Quando as 2 semanas acabarem, tudo voltará ao normal. Mas era difícil lembrar disso quando Noah sorria para ela no café da manhã, ou quando ele instintivamente colocava a mão nas costas dela ao passarem por uma porta. No 10º dia, tiveram seu primeiro momento realmente íntimo. Sofia estava chorando no banho. O estresse do trabalho, a confusão com Noah, o medo por Richard, tudo junto. Ela não percebeu que estava soluçando alto até Noah bater na porta. Sofia, você está bem? Estou, ela mentiu, mas sua voz trêmula a entregou. Posso entrar? Não, não estou vestida. Sofia, por favor. Ela não sabia por que concordou. Talvez porque estava muito cansada de ser forte sozinha. Pode. Noah entrou, viu Sofia sentada no chão do box, abraçada às pernas, a água caindo sobre ela. Sem dizer nada, ele pegou uma toalha grande, desligou o chuveiro e a envolveu. Vem, ele disse suavemente, guiando-a para fora do banheiro. Sofia esperava que ele a deixasse sozinha no quarto, mas Noah sentou-se na beirada da cama, puxando-a para sentar ao lado dele. Fala comigo. E para sua própria surpresa, Sofia falou. Falou sobre o medo de perder Richard, sobre a confusão de estar ali, naquela casa, com ele. Sobre como era doloroso receber a atenção dele agora, quando por 3 anos ela implorou silenciosamente por migalhas disso. Noah a ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele disse, você está certa. Sobre tudo. Eu fui um babaca, um cego, orgulhoso, idiota completo. Eu estava tão preso na minha dor na morte do Lucas que não vi a mulher extraordinária que estava ao meu lado. Noah, não, me deixa terminar. Ele pegou as mãos dela. Nesses últimos dias, convivendo com você de verdade, conhecendo você, eu percebo agora o que joguei fora,
Você é engraçada, inteligente, talentosa, gentil, e eu tratei você como se fosse invisível. Por que agora? Sofia sussurrou. Porque só agora você está me vendo. Porque eu sou estúpido. Porque às vezes a gente só dá valor quando perde. Noah aproximou-se mais. Mas eu estou vendo agora, Sofia. Finalmente estou vendo você. Seus rostos estavam muito próximos. Sofia podia sentir a respiração dele, ver os reflexos dourados em seus olhos verdes. E então Noah a beijou. Foi suave primeiro, hesitante, como se pedisse permissão. Mas quando Sofia não se afastou, quando em vez disso ela afundou-se no beijo, ele a puxou mais perto, aprofundando o contato. Era tudo o que Sofia havia sonhado durante 3 anos. O calor dele, o gosto dele, o jeito como as mãos dele a seguravam, como se ela fosse preciosa. Mas foi exatamente isso que a fez parar. Sofia se afastou abruptamente, levantando-se da cama. Não, não podemos. Sofia, não, Noah. Você não pode me beijar assim e achar que isso conserta 3 anos de solidão. As lágrimas voltaram, mas agora eram de raiva. Você não pode me ignorar por todo esse tempo e então decidir que me quer quando eu já estou indo embora. Não é assim. É exatamente assim. Você não me queria quando eu estava aqui. Me queria invisível, conveniente, fora do caminho. Agora que o Marco está interessado, agora que eu pedi divórcio, subitamente eu sou importante? Noah ficou pálido. Não tem nada a ver com o Marco. Tem tudo a ver. Você só me notou quando outro homem mostrou interesse. E sabe o que mais dói? É que parte de mim ainda te ama tanto que seria capaz de aceitar essas migalhas. Mas eu não posso, Noah. Eu não mereço isso. Sofia pegou um travesseiro e um cobertor do armário. Vou dormir na sala, você fica com a cama. Sofia, espera. Mas ela já havia saído, fechando a porta atrás de si. E enquanto Sofia se enrolava no sofá da sala, chorando silenciosamente, ela se perguntou se estava fazendo a coisa certa, porque pela primeira vez, Noah Hart estava realmente lutando por ela. Mas era tarde demais. A tensão entre Sofia e Noah nos dias seguintes era palpável. Eles ainda mantinham a farsa para Richard, mas mal se falavam quando estavam sozinhos. Noah tentava iniciar conversas, mas Sofia mantinha-se distante, protegendo seu coração já quebrado. No 13º dia, faltando apenas um para a cirurgia de Richard, tudo mudou. Sofia estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Sofia, aqui é a Laura, do Hospital Santa Catarina. Estou ligando porque houve uma situação aqui que você precisa saber. Que situação? Amanda Torres foi admitida hoje para o parto. Mas há uma discrepância nos registros. Pelo ultrassom de entrada, a gestação está consistente com 32 semanas, não 36 como ela alegava. E há mais. A senhora foi listada como contato de emergência nos documentos antigos dela. Quando revisamos o histórico, descobrimos que Amanda realizou exames de fertilidade há 2 anos com o falecido marido. O DNA do bebê foi coletado rotineiramente durante o parto para o arquivo médico e não corresponde ao DNA do Sr. Lucas Torres, que tínhamos arquivado das cirurgias anteriores dele. Sofia sentiu o mundo parar. O que você está dizendo? Estou dizendo que o bebê não pode ser filho de Lucas Torres, e Amanda tem mentido sobre a data da concepção. Sofia desligou o telefone com as mãos tremendo. Imediatamente ligou para Noah, que atendeu no segundo toque. Sofia, onde você está? No hospital. A Amanda entrou em trabalho de parto prematuro. Saia de lá, agora. O quê? Não posso deixá-la. Noah! Sofia praticamente gritou. O bebê não é do Lucas. Amanda mentiu. Sobre tudo. Silêncio absoluto. Depois, como você sabe? O hospital me ligou. Eu estava listada como contato de emergência em registros antigos. Fizeram teste de DNA no bebê, protocolo padrão, e não corresponde ao do Lucas. Sofia respirou fundo. Noah,
Ela te manipulou esse tempo todo. Eu preciso confirmar isso. Então confirme, mas não fique aí sendo manipulado por mais tempo. E Noah, sim, seu pai tem cirurgia amanhã. Ele deveria ser sua prioridade, não a mulher que passou meses te enganando. Sofia desligou. Uma hora depois, Noah apareceu na casa dela. Ela havia voltado ao seu apartamento após a briga deles. Ele estava devastado, furioso, perdido. É verdade, ele disse assim que ela abriu a porta. Confrontei ela. Confrontei os médicos. O bebê tem 32 semanas, não 36. E não é do Lucas. De quem é? De um cara que ela estava vendo em segredo, um corretor de imóveis. Noah passou a mão pelos cabelos, desfigurado pela raiva. Ela admitiu tudo quando percebeu que os médicos sabiam. Disse que queria segurança financeira, que eu era a melhor opção, que sabia que eu me sentia culpado pela morte do Lucas e ia me usar isso. Sofia sentiu raiva por Noah, mesmo com tudo que havia entre eles. Sinto muito. Eu fui um idiota, um completo idiota. Noah se deixou cair no sofá dela. Passei meses correndo atrás dela, acreditando nas mentiras, me sentindo obrigado, e negligenciei você. Negligenciei meu pai. Negligenciei tudo o que realmente importava. Noah, você estava certa. Sobre tudo. Eu só notei você quando estava perdendo você. E agora é tarde demais, não é? Ele a encarou, os olhos vermelhos. Eu te perdi de verdade. Sofia sentou-se ao lado dele, mas manteve distância. Não sei, Noah. Tudo está confuso. Eu te amo, ele disse de repente. Eu sei que não tenho direito de dizer isso. Não depois de como te tratei. Mas é verdade. Nesses últimos dias, conhecendo você realmente, vendo quem você é, eu me apaixonei. Ou talvez eu sempre estivesse apaixonado e era só cego demais para perceber. Noah, não, deixa eu falar, porque talvez seja minha última chance. Ele pegou as mãos dela. Você é incrível, Sofia. É gentil sem ser fraca, forte sem ser dura, inteligente sem ser arrogante. Você ilumina todos os ambientes. Meu pai te ama. Eu deveria ter te amado desde o primeiro dia. Mas não amou. Não. E vou carregar esse arrependimento para sempre. Noah levou as mãos dela aos lábios. Mas estou implorando-te por uma chance. Não agora, se você não estiver pronta, mas algum dia. Deixa eu te provar que posso ser o homem que você merece. Sofia sentiu as lágrimas caindo. Parte dela queria jogar os braços ao redor dele e aceitar. Mas a parte racional, a parte que havia sofrido tanto, hesitou. Eu preciso de tempo, Noah. Preciso pensar. Ok. Quanto tempo você precisar? Ele se levantou para ir embora, mas parou na porta. Só... Você vai estar lá amanhã? Na cirurgia do meu pai? Eu não perderia por nada. Richard é importante para mim. Obrigado. Noah sorriu tristemente. E Sofia? Obrigado por acreditar em mim sobre a Amanda. Você tinha todo o direito de dizer, eu avisei. Não sou esse tipo de pessoa. Eu sei. É uma das 1000 razões pelas quais te amo. E ele saiu, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos caóticos. A verdade foi revelada e Noah finalmente entendeu o que perdeu. Mas será que o amor é suficiente? A cirurgia de Richard se aproxima e uma última decisão precisa ser tomada. A cirurgia de Richard foi um sucesso. Sofia e Noah passaram as 4 horas de procedimento na sala de espera, sentados lado a lado, em silêncio tenso. Quando o cirurgião finalmente saiu e deu a notícia positiva, ambos abraçaram-se instintivamente no alívio. Foi apenas um abraço, mas durou alguns segundos a mais do que o necessário. Richard ficou em observação por 3 dias. Sofia o visitava toda manhã antes do trabalho e toda noite antes de voltar para casa. Noah estava sempre lá também e inevitavelmente se encontravam. No 3º dia, quando Richard estava alerta e recuperado, ele chamou os dois. Meus queridos, ele disse,
a voz ainda fraca, mas firme. Obrigado por estarem aqui. E por fingirem tão bem que ainda são um casal. Sofia e Noah trocaram olhares culpados. Eu sempre soube. Richard continuou com um pequeno sorriso. Sou velho, não sou cego. Mas aprecio o esforço. E ele olhou para Noah especificamente. Aprecio que meu filho idiota finalmente tenha aberto os olhos. Pai, não, Noah. Sei tudo. Sobre Amanda, sobre as mentiras, sobre como você negligenciou Sofia. Richard pegou a mão de cada um. Agora escuta aqui. Eu sobrevivi. Vou ficar bem. Então vocês dois não têm mais a obrigação de fingir por mim. Mas vou dar um conselho não solicitado. Ele olhou para Sofia. Querida, você tem todo o direito de seguir em frente. Noah te machucou profundamente. Mas eu conheço meu filho. Ele pode ser lerdo, mas quando finalmente percebe algo, é genuíno. Se decidir dar outra chance a ele, não será desperdício. Mas se não der, também te apoiarei completamente. Depois olhou para Noah. E você, menino? Essa mulher te deu 3 anos. Você os desperdiçou. Se ela tiver a bondade de te dar mais uma chance, e seria realmente bondade, não obrigação, você vai tratar cada dia como o presente que é. Entendido? Sim, senhor. Richard suspirou satisfeito. Ótimo. Agora me deixem dormir. Cirurgia cardíaca cansa. No corredor, Noah parou Sofia antes que ela pudesse ir embora. Me dá 30 dias, ele disse. O quê? 30 dias. Como no desafio de amor. Mas o meu será diferente. 30 dias para provar que mudei. Para provar que te vejo, que te valorizo, que te amo. Noah tirou um pequeno caderno do bolso. Já planejei tudo. 30 coisas para te mostrar que é diferente desta vez. Sofia pegou o caderno, folheou. Havia uma lista detalhada. Dia 1, café da manhã na cama. Dia 2, conhecer seu café favorito e conversar sobre arquitetura. Dia 3, assistir aquele filme que você sempre quis ver. Dia 4, conhecer seus amigos. Dia 5, jantar caseiro feito por mim. De verdade, não queimado. A lista continuava cada item mais pessoal e atencioso que o anterior. Noah, isso é desesperado? Eu sei. Mas estou desesperado, Sofia. Pela primeira vez na vida, tenho algo a perder que realmente importa. E vou lutar por isso. Ele a encarou intensamente. Você não precisa prometer nada. Não precisa me dar uma resposta agora. Só me deixa tentar. Se após 30 dias você ainda quiser seguir em frente, eu vou respeitar. Vou assinar os papéis do divórcio e te deixar em paz. Mas me dá essa chance. Sofia olhou para o homem à sua frente. O homem que ela amou em segredo por anos, que a machucou profundamente, mas que agora parecia genuinamente arrependido. 30 dias. Ela finalmente concordou. Mas com condições. Qualquer uma. Eu não volto para a mansão. Continuo no meu apartamento. Você não tem acesso 24 horas a mim. Você ganha o tempo que conquistar. E... Ela respirou fundo. Eu vou continuar conhecendo o Marco. Não vou fechar essa porta só porque você finalmente resolveu entrar pela sua. Noah pareceu atravessado por uma faca, mas assentiu. Justo. Completamente justo. E Noah, se eu perceber que é manipulação, que você está fazendo isso apenas porque não gosta de perder... Acabou, definitivamente. Não é manipulação, é amor. Finalmente atormentado, desesperado amor. Noah sorriu tristemente. Quando começamos? Amanhã, dia 1. E assim começou o desafio mais importante da vida de Noah Hart. Os 30 dias. 1-5. Noah apareceu todo dia com café da manhã. Não na mansão, mas levando até o apartamento dela. Croissants frescos, aquele café de baunilha que ela amava, frutas cortadas em formatos caprichosos. Ele não ficava, apenas entregava, sorria e ia embora. Bom dia, Sofia. Tenha um dia incrível. Simples, mas consistente. Dia 6. Noah apareceu no escritório na hora do almoço.
Achei que você gostaria de um descanso. Posso te mostrar aquele novo espaço de coworking que abriu? Ouvi dizer que a arquitetura é incrível. Sofia aceitou. Caminharam até lá e Noah realmente estava certo. O espaço era lindo. Eles conversaram sobre design, sobre como espaços influenciam produtividade. Noah fez perguntas inteligentes, demonstrou interesse genuíno. Você realmente entende de arquitetura? Sofia perguntou, surpresa. Leio sobre isso, desde que percebi que era sua paixão. Noah deu de ombros. Eu queria entender você. Dia 8. Marco convidou Sofia para jantar. Ela aceitou e foi honesta com ele. Marco, o Noah está tentando reconquistar-me. Acho justo você saber. Marco acenou, um pouco triste, mas respeitoso. Eu entendo. E você quer que ele reconquiste? Não sei. Parte de mim, sim. Parte de mim está com muito medo. Então, Marco pegou a mão dela. Que tal fazermos assim? Eu continuo te conhecendo, sem pressão. E se no final você escolher ele, eu vou sobreviver. Mas se escolher eu, prometo fazer melhor que ele fez. Era refrescante a honestidade de Marco. Mas Sofia percebia que o que sentia por ele era carinho, atração até. Mas não era aquela dor profunda, aquele amor doloroso que tinha por Noah. E isso a assustava. Dia 12. Noah organizou um jantar com os pais dele. Richard já estava em casa recuperando-se bem. Mas desta vez não era falso. Noah segurava a mão de Sofia na mesa, olhava para ela quando falava, incluía ela nas conversas. No final da noite, quando estavam saindo, Richard puxou Sofia de lado. Seja qual for sua decisão, querida, eu te apoio, mas olhando para vocês hoje, parecia real. Dias 15 e 20. Noah começou a criar tradições. Toda terça, aparecia com ingressos para algum evento que Sofia mencionara gostar. Concertos, peças de teatro, exposições de arte. Toda sexta, cozinhavam juntos. Ele estava melhorando, mas ainda queimava muita coisa, o que os fazia rir. Ele conheceu os amigos dela, lembrou os nomes de todos, fez esforço genuíno para ser querido. Enviava mensagens durante o dia. Não apenas oi, mas vi isso e lembrei de você, com fotos de edifícios interessantes, artigos sobre arquitetura, às vezes só memes bobos que a faziam rir. Dia 23. Foi o dia em que tudo mudou. Sofia teve um dia péssimo no trabalho. Um projeto enorme havia sido cancelado de última hora, meses de trabalho jogados fora. Ela chegou em casa exausta, derrotada. Noah estava esperando na porta do apartamento dela com sorvete, cobertores e a cópia de Orgulho e Preconceito, a versão de 2005 que ela amava. Como você sabia? Ela perguntou, os olhos marejados. Liguei para o escritório. Seu assistente me contou. Noah abriu os braços. Vem cá. E pela primeira vez, Sofia simplesmente se deixou cair nos braços dele e chorou. Chorou pelo projeto perdido, pela exaustão, por 3 anos de solidão, por tudo. Noah apenas a segurou, acariciando seus cabelos, murmurando palavras gentis. Não tentou beijá-la, não fez avanços. Apenas estava ali, um porto seguro. Assistiram ao filme juntos, Sofia aninhada contra seu peito. E quando ela adormeceu ali mesmo, Noah a cobriu com um cobertor e ficou sentado ao lado dela a noite toda, apenas para ter certeza de que ela estava bem. Dia 27. Sofia percebeu que estava se apaixonando novamente. Ou talvez nunca tivesse deixado de amar. Apenas havia enterrado esse amor sob camadas de dor, mas ainda tinha medo. E se ele voltar a me ignorar? E se isso é apenas uma fase? Conversou sobre isso com Richard, que estava muito melhor. Sofia, posso te contar um segredo? Minha esposa, mãe do Noah, demorou 2 anos para aceitar me namorar. Eu fui um idiota orgulhoso na juventude. Quando finalmente percebi que a amava, ela tinha ido embora para estudar em outro país. Passei um ano inteiro enviando cartas, ligações, presentes,
provando que havia mudado. E funcionou? Ela voltou. Nos casamos. Tivemos 30 anos maravilhosos antes dela partir. E sabe o que ela me disse uma vez? Que valia a pena ter esperado eu amadurecer, porque quando finalmente amadureci, fui um marido melhor do que ela poderia ter sonhado. Richard sorriu. Noah tem um pouco de mim, mas também aprendeu a lição mais cedo. Dê uma chance a ele, querida. Dia 30. Noah pediu para encontrá-la na praia, a mesma onde Sofia havia chorado sozinha meses atrás. Quando ela chegou, havia um piquenique montado. Velas, protegidas do vento, comida, música suave tocando de uma caixinha de som. 30 dias, Noah disse quando ela sentou. Eu sei que não é suficiente para consertar 3 anos. Sei que ainda tenho muito a provar. Mas quero te perguntar algo. Ele se ajoelhou na areia. Não com um anel, mas com um pequeno envelope. Aqui dentro estão os papéis do divórcio. Assinados, datados, completos. Se você quiser que eu vá embora, se quiser seguir em frente com o Marco ou com qualquer outro homem que tenha sorte suficiente de ganhar seu amor, eu vou respeitar. Vou assinar, vou te deixar livre. Sofia pegou o envelope com mãos tremendo. Mas antes que você abra, preciso dizer uma coisa. Eu te amo, Sofia Mendes. Amo seu riso, sua inteligência, sua força, sua gentileza. Amo como você fala sobre arquitetura com paixão, como morde o lábio quando está concentrada, como canta baixinho quando acha que ninguém está ouvindo. Amo que você seja amiga do meu pai, que cuide das pessoas ao seu redor, que tenha a coragem de recomeçar mesmo quando machucada. Noah pegou as mãos dela. E sei que não mereço, mas estou pedindo. Me dá uma chance real. Não um casamento de contrato, não uma farsa. Um casamento de verdade, construído em amor, respeito, parceria. Deixa eu passar o resto da minha vida te amando do jeito que sempre deveria ter amado. E se precisar de mais tempo, mais provas, mais 30 dias ou 300 dias, eu vou estar aqui. Porque você vale a espera. Sofia olhou para o envelope em suas mãos, depois para o homem ajoelhado na areia na sua frente. O mesmo homem que a havia machucado, mas também o homem que passou 30 dias provando que podia mudar, que havia mudado. E ela percebeu, as pessoas merecem segundas chances. Principalmente quando fazem o trabalho árduo de realmente mudar. Noah Hart, ela disse lentamente, se eu rasgar esses papéis, se eu te der essa segunda chance, você promete que não é só porque está com medo de perder, que você realmente me ama. Eu prometo. Com cada célula do meu corpo, eu prometo. Sofia rasgou o envelope ao meio. Depois em quartos. Depois jogou os pedaços ao vento, deixando-os esvoaçar na brisa do mar. Então mostra para mim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Mostra para mim todo dia pelo resto da nossa vida que eu tomei a decisão certa. Noah a puxou para um beijo que continha 3 anos de arrependimento, 30 dias de esforço e um futuro inteiro de promessas. Você está se perguntando se Sofia fez a escolha certa? Continue lendo para o epílogo e descubra se Noah manteve suas promessas. E o que aconteceu com Amanda? 1 ano depois, Sofia estava no terraço da nova sede da construtora Hart, um edifício que ela havia projetado pessoalmente. Era seu projeto mais ambicioso, um arranha-céu sustentável com jardins verticais, espaços de coworking comunitários e design que maximizava a luz natural. Era a inauguração oficial e ela estava nervosa. Ei! Uma voz familiar disse atrás dela. Braços fortes a envolveram por trás, um queixo pousando em seu ombro. Você está linda. Sofia se virou nos braços de Noah, sorrindo. Ele usava terno, odiava terno. Preferia 1000 vezes o uniforme de bombeiro. Mas estava ali porque era importante para ela. Você não precisava vir, ela disse, ajeitando a gravata dele. Não perderia isso. Minha esposa inaugurando o edifício que ela projetou sozinha. Isso é histórico. Noah beijou seu rosto. Estou tão orgulhoso de você. Esposa. A palavra ainda a fazia sorrir.
Eles haviam se casado de novo 6 meses atrás. Uma cerimônia pequena e real na praia. Apenas família próxima e amigos. Desta vez, os votos foram verdadeiros. Desta vez, houve beijo no altar. Desta vez, a noite de núpcias foi... Bem, não era para compartilhar esses detalhes. Como foi seu dia? Sofia perguntou, entrelaçando os dedos nos dele. Salvei um gatinho de uma árvore. Clichê, mas fofo. Noah sorriu. E fiz questão de sair mais cedo para estar aqui. Porque os marcos de verdade são os seus, não os meus. Era esse tipo de coisa. Pequenos gestos constantes, que provava todos os dias que Noah havia mudado. Ele perguntava sobre o dia dela. Lembrava de suas reuniões importantes. Cozinhava, ainda queimava ocasionalmente, mas melhorou. Mais importante, ele a via. Richard apareceu completamente recuperado e radiante. Minha querida, pronta para o discurso? Nervosa, Sofia admitiu. Não fique, você é brilhante. Richard beijou seu rosto. Depois olhou para Noah com aprovação. E você, menino, está tratando Sofia bem? Todo dia, pai. Promessa é promessa. Durante a inauguração, enquanto Sofia fazia seu discurso sobre arquitetura sustentável e design humano, ela viu Noah no fundo do auditório. Ele não estava no celular, não estava distraído. Estava olhando para ela com aquela expressão que a fazia se sentir como a pessoa mais importante do mundo. Após o evento, enquanto os convidados circulavam, Sofia viu uma figura familiar. Marco Silva estava ali com uma mulher linda de braços dados. Sofia! Marco se aproximou, sorrindo genuinamente. Parabéns, o edifício é incrível. Obrigada por vir. E quem é? Essa é a Carla, minha noiva. Marco apresentou orgulhosamente a mulher ao lado dele. Nos conhecemos há 6 meses numa chamada de emergência. Ela é médica. Sofia sentiu nada além de felicidade genuína. Estou tão feliz por você. E eu por você. Vejo que o Hart cumpriu o prometido. Cumpriu todo dia. Mais tarde naquela noite, em casa, a mansão dos Hart, que agora realmente parecia um lar, Sofia e Noah estavam deitados na cama, apenas conversando. Sabe o que percebi hoje? Sofia disse, a cabeça no peito dele. O quê? Que valeu a pena. O sofrimento, a dor, tudo. Porque me trouxe até aqui. A gente valoriza mais o que conquista com dificuldade. Noah beijou o topo de sua cabeça. Eu não diria que valeu a pena o sofrimento. Eu te causei dor desnecessária. Mas concordo que nos tornou mais fortes. E me ensinou a nunca mais dar valor ao que tenho apenas quando estou perdendo. Filosofia profunda para um bombeiro, Sofia brincou. Aprendi com minha esposa arquiteta. Ele a puxou mais perto. Falando nisso, há algo que eu queria te perguntar há semanas. Sofia se apoiou no cotovelo, olhando para ele. O quê? Noah pareceu nervoso. Algo raro nele. Eu sei que ainda estamos no começo dessa nova fase. E sei que você está focada na carreira agora, o que é incrível. Mas você já pensou em filhos? Algum dia? Não agora, mas... eventualmente. Sofia sentiu o coração aquecer. Já. Pensei que seria lindo ter uma menininha com seus olhos e meu cabelo, ou um menininho com meu nariz e seu sorriso. Ela sorriu. Mas você tem razão. Não agora. Talvez em 2 anos? Quando eu terminar aquele projeto em Lisboa? Perfeito. 2 anos me dá tempo de ser um pai melhor do que fui marido nos primeiros 3 anos. Você é um ótimo marido agora. Vou ser ainda melhor. Noah a puxou para um beijo longo e profundo. Porque você merece o melhor. E ali, entrelaçados no escuro, Sofia soube com certeza absoluta. Ela havia tomado a decisão certa. Às vezes o amor precisa de segundas chances. Às vezes as pessoas realmente mudam. E às vezes, apenas às vezes, o final feliz vale toda a luta para alcançá-lo. E quanto a Amanda? Ela teve o bebê. Um menino saudável. O pai verdadeiro, quando descobriu, assumiu a responsabilidade.
Amanda enfrentou consequências legais por fraude e foi obrigada a devolver o dinheiro que havia recebido de Noah como ajuda. Última notícia. Ela se mudou para outro estado e, espera-se, está aprendendo que manipulação nunca compensa. Noah e Amanda não mantêm contato. E está tudo bem assim. Se você está passando por um relacionamento difícil, lembre-se, você merece ser visto, merece ser valorizado, merece ser amado, não como segunda opção, não por conveniência, mas como prioridade. E se alguém finalmente acordar e perceber seu valor, cabe a você decidir se eles merecem uma segunda chance. Não existe resposta certa ou errada. Existe apenas o que é certo para você. Às vezes, dar uma segunda chance é um ato de força, não fraqueza. Outras vezes, partir é o ato mais corajoso de todos. Confie no seu coração. Ele sabe o caminho. Fim. Gostou da história de Sofia e Noah? Então se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das nossas emocionantes e comoventes histórias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que merece ser prioridade, não opção. E lembre-se, o amor verdadeiro não deve machucar, deve curar, fortalecer e fazer você brilhar. They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say, hold on to this time we have. And let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you love. Keep them close to